Amados irmãos e irmãs, vamos abrir as nossas Bíblias aqui em Hebreus, capítulo 4. Quero prosseguir falando sobre a excelência do sacerdócio de Cristo Jesus. Então, por favor, abram suas Bíblias aqui em Hebreus, capítulo 4. Vamos ler uma porção de textos. Peço aos irmãos que possam capturar com todas as suas forças estes textos. Vamos ler o capítulo 4, versículo 14 até o 16. Tendo, portanto, um grande sumo sacerdote que passou através dos céus, Jesus, o Filho de Deus, guardemos nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém que em tudo foi tentado à nossa semelhança, mas sem pecado. Agora observe o versículo 16. Aproximemo-nos, pois, com confiança, ao trono da graça, para alcançar misericórdia e achar graça para socorro oportuno. Essa é a primeira porção que eu quero que vocês leiam. Agora vamos para o capítulo 6, versículos 19 e 20. A qual temos como âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, isto é, aquele que foi à frente, entrou por nós, feito para sempre sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Vamos para a última porção, capítulo 10. Versículos 19 a 21 e depois o versículo 25. Portanto, irmãos, tendo inteira liberdade para entrar no lugar santíssimo, pelo sangue de Jesus Cristo, pelo vivo e novo caminho, que Ele nos abriu através do véu, ou seja, de sua carne, tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Versículo 25, para coroar toda essa leitura que fizemos desses textos. Não deixando de nos congregar, como é costume de alguns, mas exortando-nos, e tanto mais quanto vedes que aquele dia se aproxima. Pai, em nome de Jesus, nós oramos, pedindo que a tua misericórdia encha este lugar. Nós rogamos a ti, Senhor, que a abundância da tua presença e da tua glória venha inundar as nossas vidas. Senhor, uma vez mais nos reunimos ante a ti, com o único propósito de te adorar, de dizer o quanto tu és digno, o quanto tu és amado, o quanto tu és precioso. Senhor, esta igreja nessa noite canta estas canções para ti, em reconhecimento à tua grandeza, à tua obra, o teu próprio ser, por tudo que tu és. Senhor, nós te adoramos. Eu venho te pedir aqui, Senhor, receba a nossa adoração. Receba esses louvores que nós cantamos hoje para ti, Senhor. O Senhor mesmo é o cabeça dessa reunião, tu és o centro dessa reunião. Ó Deus e Pai, nós te pedimos aqui nesta hora, derrama do teu Espírito nestas palavras, Senhor. Nos faça ver mais deste grande sumo sacerdote que penetrou os céus, o qual nós temos como âncora da nossa alma, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a ver a grandeza da nossa vida cristã. Senhor, nós não podemos ler textos como esses e ponderá-los apenas no sentido natural, no sentido da nossa circunstância, ou das circunstâncias que preenchem a nossa vida no seu curso normal. Faz-nos ver, Senhor, a vida cristã celestial. Faz-nos ver, Senhor, o que é esta vida cristã em Cristo. O que é esta vida a qual nós fomos destinados a viver, mesmo no limite do nosso corpo e deste mundo. Nós podemos viver sim, Senhor. Ajuda-nos a ver isso, Senhor. Todos nós que estamos aqui somos carentes dessa visão celestial do que é esta vida cristã além do véu. Vem nos ajudar, Senhor. Mais uma vez nós te rogamos, vem nos ajudar. Em nome de Jesus. Amém.
Meus amados irmãos e irmãs, após a leitura de todos esses textos, nós podemos chegar à conclusão que estamos diante das verdades mais impressionantes acerca daquilo que é a vida cristã no sentido prático. Essa carta aos Hebreus, ela tem uma singularidade muito especial. É que o seu objetivo é nos mostrar a vida cristã no plano mais alto, a vida cristã celestial, a vida cristã além do véu. Essa vida cristã não é uma vida qualquer. Apesar de nós, apesar de quem somos, apesar das nossas dificuldades, apesar das nossas limitações, apesar das nossas fraquezas, dos pontos vulneráveis da nossa própria vida, na sua constituição natural. Apesar de tudo, irmãos, existe uma vida. E essa vida é uma vida espiritual, é uma vida celestial, é uma vida santa. Essa vida é uma pessoa que se tornou a maior dádiva de Deus para nós, é seu próprio Filho. Quando Paulo diz assim em Gálatas 2:20, não vivo eu, mas Cristo vive em mim, é esta vida. Não é a vida que eu e você podemos viver, mas é a vida que Ele quer viver em nós. É a vida que o Pai quer que nós vivamos. A vida que Deus quer que nós vivamos é seu próprio Filho. A questão é que nós não compreendemos esta vida. E muitas vezes nós somos esmagados pelo pecado e pela culpa. Muitas vezes nós somos esmagados e limitados e minimizados por aquilo que o inimigo procura nos mostrar, com o único objetivo que sejamos medíocres em nossa vida cristã. A maior tragédia da nossa realidade, do ponto de vista da vida cristã prática, é o quanto somos medíocres, o quanto nós somos superficiais na palavra, o quanto nós somos superficiais na fé, o quanto nós somos superficiais na realidade espiritual, o quanto nós somos superficiais na visão celestial. Irmãos e irmãs, se nós pegarmos cada um desses pontos aqui citados, eu creio que seria uma grande prova, um grande teste para vermos o quanto nós ainda estamos aquém do padrão que Deus estabeleceu para que nós vivamos. Talvez isso explique porque a igreja hoje é o que é. Isso explique como as pessoas têm vivido de maneira muito superficial, na periferia, a vida cristã. Mas hoje, eu peço a você que olhe para esses textos. Veja a grandeza deles. Aqui nós temos uma promessa muito especial. Observe, por favor, o capítulo 4, aqui de Hebreus. Veja que essa porção que nós lemos começa com uma palavra tendo. Essa palavra tem um sentido muito singular nessa epístola. Essa palavra tendo aqui, ela ocorre em vários lugares. O sentido dela é a posse de algo que você tem e que ninguém pode tirar. É algo que você tem e que ninguém pode te tirar. Uma certeza tão absoluta que você tem ousadia, que ela te dá ousadia. Essa certeza, ela produz uma segurança. No original o termo aqui é parresia, fala de ousadia, de certeza, de segurança. Fala de um andar destemido. Por que você e eu temos uma vida que nos dá tamanha ousadia? Por que nós podemos ser destemidos na vida cristã, na nossa fé? Por que, irmãos? Ele vai dizer, tendo, portanto, um grande sumo sacerdote. É porque nós temos esse grande sumo sacerdote. O escritor aos Hebreus não poderia escolher uma outra palavra que não fosse esta. Quero que você sublinhe esta palavra, porque ela é muito importante no texto. Tendo é uma palavra que fala de ousadia, que fala de segurança, que fala de certeza, intrepidez. Um grande sumo sacerdote. Aí ele diz, versículo 15, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas, porém, um que em tudo foi tentado à nossa semelhança. Existe alguma área onde você se sente tão tentado? Existe uma área dentro de você, fora de nós? O mundo que vivemos é completamente diferente daquele mundo que o nosso Senhor viveu.
mas dentro de nós, a nossa constituição é igual. Por isso não importa o mundo fora de nós, importa é a nossa própria constituição natural, na nossa alma, na mente, na vontade, nas emoções. É aqui que nós somos tentados. O nosso Senhor foi tentado em tudo, em todas as esferas da sua mente, em todas as esferas da sua vontade e em todas as esferas das suas emoções. O nosso Senhor Jesus foi tentado à nossa semelhança, porém sem pecado. Essa frase sem pecado, ela precisa estar muito bem sublinhada diante de nós, porque esse é o nosso sumo sacerdote, este é o seu caráter, essa é a sua natureza. É por causa dessa frase, sem pecado, é que ele está aonde ele está. É por causa dessa frase, sem pecado, que ele alcançou o que nenhum homem alcançou. É por causa dessa frase, sem pecado, ele pôde vencer a morte, ele pôde vencer o mundo, ele pôde vencer o diabo, e ele se qualificou para ser o nosso sumo sacerdote. Como o nosso sumo sacerdote, nós temos dele, por meio dele, o próprio derramar de Deus para nós. Como Deus pode ser dispensado, pode ser derramado para pessoas como eu e você. Isso só é possível, não por nós, mas por causa dele. Deus faz o que faz. Ele não pode mudar isso. Não é por causa de nós, é por causa de Cristo Jesus. Irmãos, Deus não pode deixar de fazer o que Ele tem de fazer para mim e para você. Como filhos, é por causa de Cristo. É por causa daquilo que Ele fez e daquilo que Ele alcançou diante do Pai. Este é o nosso sumo sacerdote. Peço o Espírito Santo para te mostrar isso. Então aqui nós vemos algo glorioso no versículo 16. Diz, aproximemo-nos. Olhe bem, você pode aproximar, mas aproximar de quê? Do trono da graça. Você pode entrar, como nós vimos lá no versículo 19, do capítulo 10 de Hebreus. Tem, pois, intrepidez para entrar no lugar santíssimo. O lugar santíssimo, o trono da graça, é o mesmo lugar. É nesse trono, é aí nesse trono, que está fundamentada a misericórdia de Deus, o seu juízo, segundo o seu governo para conosco. Mas quem alcançou isso, irmãos? Fomos nós? Fomos nós que tivemos compaixão de Cristo e aceitamos Ele? Não. Foi Ele que veio a nós, no estado mais vil e mais miserável, aonde nós nos encontrávamos. A Ele seja toda a glória. Então, queridos irmãos, veja, aproximemo-nos. Eu quero passar rápido por isso, eu não quero me deter muito aqui. O capítulo 6, o versículo 19 e também o 20, diz assim, a qual temos, o que nós temos como âncora da alma? Para isso a gente precisa ler o versículo 18, a fim de que, por meio de duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos forte consolo para nós, os que temos nos refugiado, para agarrar a esperança posta diante de nós. Então aqui está uma chave para você entender o que é esta âncora. A qual o quê? A qual o quê, irmãos? A esperança. Ele diz que esta esperança posta diante de nós, está vendo aqui? Nós temos como âncora da alma, segura e firme e que penetra além do véu. Que texto é esse, irmãos? Que texto é esse? Esta é uma epístola que ela foi escrita no lugar santíssimo. Não tem por onde, irmãos. Os detalhes aqui você não encontra em lugar nenhum. A riqueza, a preciosidade, a sua composição poética, sua beleza doutrinária, suas exposições, suas proposições, suas assertivas, é de nos deixar sem palavras. Então ele diz que nós temos uma esperança que é como âncora da alma, e essa esperança penetra além dos céus. Por quê, irmãos? Por uma razão simples. Deixa eu te explicar isso. A palavra usada como esperança aqui vem de um vocábulo grego, é elpis. E ela difere da nossa palavra em português. Porque a esperança que nós temos de maneira natural é uma esperança incerta. Eu creio que todos nós temos a esperança de logo mais estarmos em nossa casa e, quem sabe, dormirmos.
e amanhã acordarmos e prosseguir nos nossos afazeres. Essa é uma esperança, mas ela é incerta. Pode ser que daqui para minha casa aconteça algum acidente e eu nunca chegue na minha casa. Não é verdade? Quem me garante que eu vou chegar na minha casa? Eu só tenho uma esperança. Mas entre a realidade do que eu espero e a minha vida agora, existem muitas incertezas. Eu apenas tenho diante de mim uma expectativa, eu não tenho certeza. Eu só vou ter certeza quando eu estiver dormindo na minha cama e dizer, graças a Deus. E mesmo assim, eu posso ter um infarto e morrer ali mesmo. Então ninguém me garante que eu vou amanhecer e vou tomar um café na minha mesa. Porque a nossa vida, irmãos, ela é incerta. Mas existe algo que você tem, que é esta esperança. Diz que é uma âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu. Quando os estudiosos traduziram esta palavra, aqui, elpis, ela tem uma conotação muito linda. É como antigozo, escute bem, um antigozo de uma realidade, de uma expectativa. Vamos ver como que é isso. Como que a gente consegue traduzir isso para o português? Não é fácil. Mas não é fácil mesmo. Por exemplo, você gosta de alguma coisa muito boa. Vamos supor que você está no seu trabalho e sua esposa te telefone e diz, que hora que você vai chegar? Aí você diz assim, eu vou chegar por volta de 5 horas. Aí ela vai dizer assim, eu vou fazer para você aquele café e aquele pão de queijo quentinho. Imagina se ela falasse isso, no momento que ela falasse, você sentisse aquele gostinho de café e aquele aroma do pão de queijo. É possível isso? Claro que não. Claro que não. Mas esta ilustração, irmãos, é a que mais chega perto da tradução dessa palavra. É que ela fala de um antigozo. É como se você já pudesse sentir aquilo que você já tem. Estão me entendendo? Todo mundo sabe que eu gosto muito de pudim. Então imagina se eu vou na sua casa e você me liga, você vai chegar a que horas? Vou chegar às 2 horas, vou fazer um pudim. Imagina se eu já sentisse o gosto daquele pudim. Eu já ia beber água. Então pensa que esta ilustração, ela chega perto dessa palavra. É um antigozo. Não é uma expectativa vazia, é uma expectativa real. Percebe? Imagine você chegar de viagem. Aí quando você está lá no aeroporto, lá em São Paulo, você liga para sua esposa e diz, quem vai me pegar no aeroporto? Ela diz, eu. Aí você já sentisse o perfume dela. Ai, Senhor, que bom. Imagine isso. Seria, irmãos, ou estas, seriam ilustrações que nos levam para perto dessa palavra. O que significa, irmãos? É isso que o Senhor está dizendo, é que tem um céu aberto diante de nós, isso é seguro, isso é certo. Eu e você vamos chegar lá, apesar de nós. Vamos chegar, por quê? Porque o nosso sumo sacerdote é o precursor. Olha essa palavra aqui. Irmãos, irmãs, veja o versículo 20. Onde Jesus? Então, primeiro, você tem uma esperança. O que ele quer dizer com isso? Essa esperança é como um antigozo de uma realidade, de uma expectativa, de algo que você aguarda. Irmãos, sejamos honestos. Você nasceu de novo? Creio que sim. Eu creio que todos nós aqui nascemos de novo. Eu creio que todos nós aqui temos o espírito de habitação dentro de nós. Todos nós temos. Qual é a nossa maior expectativa? Qual é a tua maior expectativa? Eu creio que qualquer cristão genuíno, se perguntar para ele assim, qual é a tua maior expectativa, ele vai dizer, a minha maior expectativa é a volta do meu amado Jesus. Eu aguardo o dia de poder contemplar a sua face. Não tem nada neste mundo, não tem nada dentro de mim, e nem mesmo fora de mim, que possa apagar essa expectativa. Esta é a minha expectativa, aquele glorioso dia. Agora é diferente, irmãos, porque falar isso da boca para fora é muito fácil. Mas se é um cristão, sabe o que esse autor quer dizer? É que quando você pensa nisso, é você sentir a presença dele. É como se você sentisse a face dele tocar a sua face. É isso, irmãos. E você pode estar se perguntando, mas por que eu não sinto? É porque você lê essa palavra como apenas livro. Mas você não toca ele como a voz de Deus, como a palavra inspirada, soprada por Deus. Você toca apenas um livro de páginas brancas com letras pretas. Deus quer que você toque uma palavra viva. Deixe que o Espírito Santo interprete isto dentro de você. Aí você vai ficar profundamente emocionado. Porque quando você lembrar do Senhor, você sente o Senhor dentro de você. O Espírito Santo, ele vai despertar isso dentro de você.
Então, primeiro, nós temos esta grande certeza. Nós não temos uma esperança vazia. Nós temos uma viva esperança. Nós temos uma certeza. Entende? Você tem uma certeza que você pode entrar diante do trono da graça. Eu não consigo entender por que cristãos entram em depressão. E muitos que entram. Isso aqui, irmãos, problema de depressão é igual problema de coração. É como qualquer outro problema. Muitos cristãos têm enfrentado depressão e você não deve olhar isso de maneira negativa. É como se você encontrasse um irmão e dissesse: eu estou com um sério problema de coração. Depressão é uma doença. Mas é possível sair dela? É possível sair dela. E uma das maneiras mais possíveis e mais simples de sair da depressão é você conhecer Cristo Jesus mais profundamente. Porque Ele é tudo o que nós precisamos, irmãos. Ele é aquele que se coloca no lugar onde nós estamos feridos, machucados, desanimados, aflitos, angustiados. Ele se coloca aí nesse lugar. Então, queridos irmãos e irmãs, olhe bem, onde Jesus como precursor, sabe essa palavra precursor? Significa aquele que entrou primeiro. Ele entrou primeiro. Ele foi à nossa frente. Sabe o que diz o capítulo 10? Lá no versículo 19 a seguir, diz que ele abriu o caminho. Nenhum homem tinha entrado nos céus, nenhum homem. Diante do trono de Deus, nenhum homem. Só um que entrou. E hoje ele está lá por nós. É o Senhor Jesus. Ele é 100% homem e ele é 100% Deus. Hoje eu e você podemos dizer: há um homem sentado no trono. E o que este homem está fazendo? Aqui no capítulo 2 de Hebreus, diz que ele está conduzindo muitos filhos a esta glória. Graças ao Senhor por isso. Então veja, esse é um ponto que você tem que ver. E depois, por último, nós já vimos aqui os versículos 19 a 21 e vimos também o versículo 25. Olha o versículo 25 do capítulo 10. Não deixemos de congregar. Eu creio que vocês já ouviram muitas vezes esse texto sendo usado como exortação para os irmãos frequentar as reuniões. Quantas vezes nós ouvimos assim: irmãos, não deixemos de congregar. Olha o que a Bíblia diz: não deixemos de congregar. Aí a gente mete a lenha nos irmãos, porque os irmãos não estão faltando na reunião. E usa esse texto como base. Esse texto não pode ser usado como base. De forma alguma, irmãos. Se você fizer isso, você pode fazer de maneira subsidiária, mas você não pode fazer de maneira doutrinária. Eu posso fazer isso, mas vou dizer: irmãos, há um texto na Bíblia, não é isso que ele quer dizer. Mas vou usá-lo como ilustração, não como base doutrinária. Não deixemos de congregar. Essa palavra é linda. Mas vamos usar os princípios da hermenêutica e da interpretação. Primeiro, você nunca pode interpretar um texto fora do seu contexto. Nunca. Se você fizer isso, você cria pretexto. Se nós temos que interpretar um texto, nós temos que usar dentro do que ele está dizendo. O que este texto está dizendo? Se você estudar o capítulo 10, você vai perceber que ele é dividido em algumas seções. A primeira seção vai do versículo 1 ao versículo 18. A segunda vai do versículo 18 até o 25. E a terceira vai do 26 até o final, até o 39. São 3 seções nesse capítulo. Quando você faz isso, você consegue entender que cada seção tem um assunto. Então, o assunto do versículo 19 até o 25 é a vida cristã além do véu. Então, nós temos que interpretar esta palavra congregar dentro deste contexto, que é a vida cristã além do véu. Só que nós temos uma outra possibilidade. Eu creio que nem todos têm essa condição. Mas nós podemos usar. Se você pode conhecer um pouco mais da Bíblia, do conhecimento dela, da profundidade dela, você vai ter uma surpresa muito grande. Você vai ver que essa palavra congregar vem de um vocábulo grego que é epissinagogue. Epissinagogue. Você vai descobrir algo. Essa palavra só ocorre 2 vezes na Bíblia. E aqui nós temos que inserir o terceiro ponto aqui. Que o Espírito Santo foi ele quem soprou a Bíblia. A Bíblia não é fruto da mente do homem. Já passou por mais de 40 traduções, versões, até chegar a nós. Você pode dizer: nossa, o quanto se perdeu. Irmãos, pode se perder tudo, sobrar só um versículo. Ele ainda é suficiente para salvar o mundo inteiro. Porque ela é a palavra de Deus. Então entenda isso. Você pode dizer: mas a Bíblia foi escrita por homem. E tem que ser por homem, porque se fosse por anjo, com certeza só ia ter uma Bíblia no universo. Porque ela ia valer milhões. Então, graças a Deus, Deus inspirou homens. Mas o sopro aqui é divino. Ok? Você pode dizer: mas como? É um livro comum. É comum mesmo, e graças a Deus, porque ela tem que falar a pessoas comuns. E vou te falar mais:
como que um livro que foi escrito num período de 1500 anos, em 3 continentes, por 40 autores, ela não diverge em só um ponto. Como cada um viveu em lugares diferentes, regiões diferentes, culturas diferentes, posição social diferentes, cada um deles vivendo nesses 1500 anos, eles viveram em épocas diferentes, e o Espírito Santo pôde unir 66 livros, onde eles vêm se completando. Me explica isso. Me explica isso. Ninguém pode chegar à conclusão de que esse livro não é a palavra de Deus. Esse livro é a palavra soprada por Deus. Então o Espírito Santo, quando ele soprou esse versículo, essa palavra, através do escritor aos Hebreus, colocou aqui só mais uma outra vez. Por que ele fez isso? Isso é lindo, irmãos. Isso tem que esmagar o nosso coração. Porque quando você encontra a outra palavra, ela traz luz sobre essa. A segunda vez, poderíamos dizer, a primeira vez que ela ocorre, e aqui tem um outro princípio da erudição, da interpretação, da revelação e da aplicação da Bíblia. Segundo a hermenêutica. Todas as vezes que você encontrar a primeira menção de uma palavra na Bíblia, ali se estabelece o seu princípio de interpretação. Lindo isso, né, irmãos? Esta é uma ciência. Assim como a biologia é uma ciência, isso aqui também é uma ciência. Isso é lindo, irmãos. Então, quando você encontra a primeira menção de uma palavra na Bíblia, Deus colocou ali a sua revelação. Deus colocou uma chave. Então, veja, a primeira vez que essa palavra ocorre está em 2 Tessalonicenses 2. E veja a semelhança desses textos. Veja que ele diz assim, quanto mais o dia se aproxima, está falando da vinda do Senhor, lá no versículo 25 de Hebreus 10. Aí diz, quanto à vinda do Senhor, não está falando da mesma coisa? Está. Quanto à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele. Está vendo essa palavra reunião aqui? Estão vendo, irmãos? A palavra reunião. Por favor, coloca aí Hebreus 10, 25, para você nunca esquecer. É a mesma palavra epsinagogue. Sabe o que significa epsinagogue? A nossa reunião com o Senhor. O que ele está falando lá, irmãos, do versículo 19 ao versículo 25 de Hebreus 10? Ele está falando da vida cristã além do véu. A nossa vida cristã além do véu é a nossa vida cristã no lugar santíssimo. É aproximarmos do trono de Deus. Quem está assentado nesse trono? O nosso Senhor Jesus Cristo. E o que é este congregar? É a nossa reunião com Ele. Você pode entrar, você pode se reunir com Ele, você pode rasgar o seu coração, você pode contar todos os seus pecados, você pode falar tudo o que você quiser diante dEle. Por que você pode falar? Porque você pode entrar e ali você encontrará graça e misericórdia para a sua vida. Isso é glorioso, não é, irmãos? É, mas esse é apenas o aspecto objetivo. E o aspecto subjetivo? O aspecto subjetivo é que nós só podemos isto, só podemos fazer isto, só podemos entrar e reunir com o Senhor e congregar com o Senhor no trono de sua graça. É porque nós temos, aí lembra o versículo 21 aí de Hebreus 10? Porque nós temos um sumo sacerdote. Veja o versículo 14 de Hebreus 4. Porque, irmãos, nós podemos chegar ao trono da graça porque nós temos um sumo sacerdote. Que sacerdote é esse, irmãos? Não é um sacerdote segundo a ordem de Arão. A ordem de Arão era aqueles sacerdotes que ministravam a Deus pelos pecados do povo. Escute isso, irmãos. Veja a diferença paradoxal entre o sacerdócio de Arão e o sacerdócio de Cristo. O sacerdócio de Arão, ele tinha que primeiro oferecer um sacrifício para ele e pela sua casa. Depois ele entrava dentro do tabernáculo, ele passava ali pelo átrio, pelo lugar santo e entrava até o lugar santíssimo. E lá no lugar santíssimo ele oferecia o sangue. Ali estava a arca, em cima o propiciatório. E ali no Santo dos Santos ele oferecia aquele sangue. E depois ele saía. E eles tomavam um bode. E punham as mãos sobre aquele bode, o bode emissário. E ele ia para o deserto para ser sacrificado. Este era o papel do sacerdócio, segundo a ordem de Arão. Mas o nosso sumo sacerdote não, irmãos. Primeiro, ele viveu uma vida diante do Pai, sem pecado. Segundo, ele foi diante do Pai e fez uma oferta pelos nossos pecados.
Aí depois que ele foi aprovado como nosso Salvador, ele morreu, ele ressuscitou, e depois que ele ressuscitou, ele foi feito nosso sumo sacerdote. Significa que ele não é um sumo sacerdote para fazer oferta pelos nossos pecados. Foi depois da oferta pelos nossos pecados que ele se tornou o nosso sumo sacerdote. É completamente diferente. Escute isso, irmãos. Completamente diferente. Ele não é um sumo sacerdote segundo a ordem de Arão, mas segundo a ordem de Melquisedeque. Porque o sacerdote, segundo a ordem de Arão, deveria ser da tribo de Levi. Ele era da tribo de Judá. Então, da tribo de Judá, Deus não constituiu o sacerdote. Na tribo de Judá, Deus constituiu o reino. Ele era rei e sacerdote. Lembra disso, irmãos? Que lindo nós temos aqui, que quadro lindo nós temos aqui. Aí você vai ver que Abraão, capítulo 14, versículo 18, do livro de Gênesis, diz que Abraão venceu 4 reis. Pode prefigurar o mundo, a carne, o diabo e a morte. 4 reis. O mundo, a carne, o diabo e a morte. Ele venceu aqueles 4 reis. Depois que ele venceu aqueles 4 reis, quem chega até ele? Melquisedeque. Ninguém sabe de onde que ele veio, ninguém sabe de onde que ele surgiu, mas ele surgiu. Não tem princípio de dias, nem pai nem mãe. Ele é Melquisedeque. Para mim, uma teofania de Cristo Jesus. Diz que ele, Melquisedeque, rei de Salém. Veja isso, irmãos. Melquisedeque. Melquisedeque. Pense nisso. Se você observar aqui, você vai ver que Melqui, rei, Zedeque, justiça. Mas ele não só é Melquisedeque, ele é Melquisalém, ou Melquishalom. Ele é rei de justiça, rei de paz. Justiça e paz. Porque nós, irmãos, não tínhamos como receber essa salvação se a justiça de Deus não fosse satisfeita. Mas o que que Deus fez? Para que a justiça de Deus fosse satisfeita, teria que ser oferecido um sacrifício do tamanho de Deus, da altura de Deus, segundo o caráter de Deus. Quem poderia fazer um sacrifício? Se Deus sacrificasse todos os anjos dos céus, são miríades de anjos. Se Deus tomasse todos os querubins, todos os serafins, tomasse todos os anjos dos céus, arcanjo, Miguel, Gabriel, todos eles, e sacrificasse por nós, falo para você, a justiça de Deus não estaria satisfeita. Porque a justiça de Deus só pode ser satisfeita por aquilo que é Deus. A justiça de Deus só pode ser satisfeita se algo fosse oferecido à altura do caráter da santidade de Deus. Foi por isso que o Senhor Jesus, só Ele poderia morrer por nós naquela cruz. Deus perdeu o seu próprio Filho, Ele sofreu em si mesmo toda a punição por causa dos nossos pecados. Pensa, irmãos, no Pai olhando para o seu Filho naquela cruz, vendo eu e você em pecado, condenados em pecados. Pensa nisso, Ele olhar para o seu Filho. Olha o que Paulo disse, aquele que não conheceu o pecado. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, ele diz, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Salmo 85, 10 diz assim, que a justiça e a paz, Melquisedeque, justiça e a paz se beijaram. Isso é lindo demais, não é, irmãos? Isso é precioso demais. Então, irmãos, não desanime. Olhe para isto. Mas eu quero colocar só mais um ponto, para a gente terminar. Sobre esse sacerdócio de Cristo Jesus. Capítulo 7 de Hebreus está assim. Preste atenção em mais um detalhe, muito lindo, sobre esse sacerdócio. Versículos 11 e 12. Se, pois, a perfeição fosse por meio do sacerdócio levítico, que é o araônico, porque sob ele o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda que se levantasse outro sacerdote diferente, segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse chamado segundo a ordem de Arão? Agora tem um texto aqui que eu acho lindo demais. Porque mudando o sacerdócio, necessariamente ocorre também mudança da lei. Esse texto tem dado um nó na cabeça de muitas pessoas, mas é um texto muito maravilhoso e simples de ser interpretado. Porque, irmãos, você se lembra que o sacerdócio, segundo a ordem de Arão, ministrava sobre o fundamento da lei. Agora eu te pergunto, você conhece algum outro homem, além de Cristo, que foi santificado, purificado e salvo por causa da lei? Nenhum. Nenhum homem foi salvo por causa da lei. Nenhum homem foi justificado pela lei. Todos os homens
Todos. A Bíblia diz assim em Romanos 3, todos pecaram. Todos pecaram. O que significa que, segundo a lei, todos têm que ser mortos. Todos devem ser mortos. Porque a lei, ela condena todos por causa do pecado. Então, irmãos, segundo a lei, o homem que pecasse tinha que morrer. A alma que pecar, esta morrerá. Assim era a lei. Mas será que a lei só veio para isso? A Bíblia diz que não. A Bíblia vai dizer que o fim da lei é Cristo. Paulo, escrevendo aos Gálatas, diz que a lei nos serviu de aio. A palavra aqui é aio, é paidagogo, pedagogo, como mestre, para nos levar a Cristo. A lei veio mostrar a incapacidade e a completa corrupção do homem. Esse é o seu propósito, por isso que ela é santa e boa. Mas, irmãos, deixando esse detalhe, quero mostrar para vocês algo muito importante. Porque Deus não pode revogar uma lei. Deus não pode acabar com a lei, porque a lei foi dada por Ele. Então Deus não podia simplesmente, irmãos, para nos salvar, Deus não podia destruir a lei. Deus tinha que nos salvar sem destruir a lei. Imagine isso. Então como que Ele pode nos salvar, ou Ele pode nos salvar sem revogar a lei? Como que Deus pode nos salvar sem que Ele tivesse que destruir a lei, acabar com a lei? Ele não podia fazer isso, por causa do seu caráter santo. Então sabe o que Ele fez? Ele nos deu uma outra lei. Aqui está. Romanos capítulo 1, capítulo 8. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, aqueles que não andam conforme a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida, olha aí, lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, livrou-me da lei do pecado e da morte. Irmãos, vocês já ouviram falar, eu creio que sim, da lei da gravidade. Pega um grão de arroz e solta ele. O que ele vai fazer? Ele vai cair. Por que ele cai? Foi o inglês, Isaac Newton. Embora muitos filósofos, como Aristóteles, muita coisa no passado foi estudada acerca disso, mas foi Isaac Newton. Ele, com a sua sabedoria e capacidade, ele que argumentou, solidificou esta lei da gravidade. Então, toda massa ela vai descer segundo o seu peso para o centro da Terra. Essa é a lei da gravidade. Mas como que você explica um avião de centenas de toneladas, ele consegue permanecer no ar? Imagina, porque tem uma outra lei, chamada lei da aerodinâmica, sustentação do ar. Essa é a lei chamada a lei da aerodinâmica. Então, uma lei, ela não destrói a outra, mas ela sobrepõe a outra. Escute isso, irmãos. Ela não destrói, mas ela sobrepõe. A lei está aqui, mas há uma lei superior. A lei da gravidade está aqui, mas tem a lei da aerodinâmica. E por isso, irmãos, você vai ver um avião sustentado no ar, porque existe uma lei. Isso é muito interessante, não é? É claro que é. Assim também, sabe o que Deus fez? Ele nos deu um outro sacerdote, e mudou-se o sacerdócio, mudou também a lei. Agora, Deus não trata conosco segundo a lei mosaica, Deus trata conosco segundo a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. Sabe o que diz essa lei? Não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Glórias ao nosso Senhor Jesus. Deus é especial demais, irmãos. Deus é amoroso demais. Porque se Deus fosse tratar conosco segundo a lei, onde nós estaríamos agora? No inferno. Estávamos condenados eternamente. Mas olha esse texto. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mudou-se o sacerdote, mudou-se a lei. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus livrou-me da lei do pecado e da morte. A lei do pecado, a lei da morte, a lei mosaica. Essa lei, irmãos, ela não foi destruída. Ela ainda existe. O pecado está aqui na nossa carne. Mas graças a Deus, existe uma outra lei, que é a lei do Espírito de vida. Essa lei é a lei do nosso sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. É nessa lei que ele ministra. Por causa dessa lei, irmãos, é que ele está diante do Pai, ministrando o Pai para dentro de nós. Assim como Melquisedeque foi até Abraão, ministrou pão e vinho. Pão e vinho são os elementos da mesa do Senhor. Por isso que nós comemos este pão.
Nós bebemos deste cálice, porque nós não estamos debaixo de condenação. Nós estamos agora governados pelo princípio da vida em Cristo Jesus. Graças a Deus por isso. Que você nessa noite tenha total liberdade de orar a Deus, de adorar a Deus, de glorificar a Deus. Porque Ele e só Ele é digno de toda honra. Só Ele é digno de toda glória. Irmãos, imagine que sumo sacerdote é esse que nós temos, que penetrou além do véu, que foi por nós, que entrou à nossa frente. Essa é a certeza que eu e você temos nessa noite. Que privilégio é este que eu e você temos de estar aqui. Eu creio que se nós começássemos a glorificar Ele, glorificar, ainda seria tão pouco, irmãos, em virtude de tudo que Ele é, em virtude de tudo que Ele fez. A Ele seja glória para sempre. Que o Espírito de Deus possa te revelar isto. Que o Espírito de Deus possa tomar estas palavras e levar para dentro do teu coração e te alimentar nesta noite. Para que você possa ter uma vida de vitória. Uma vida sobre todos os ataques. Uma vida diante de todas as limitações, de todas as acusações, de toda a culpa. Porque é aqui que o diabo age, irmãos. Irmãs, é aqui que o diabo age. Quantas pessoas já foram perdoadas? Quantas pessoas já foram limpas? Quantas pessoas já foram purificadas? Quantas pessoas? Mas o diabo fica te esmagando pela culpa. Eu tenho encontrado muitos irmãos assim. Muitos irmãos que, após ouvirem essas palavras, algumas dessas palavras, essa mesma direção tem dito, irmão, eu sofro esmagado pela culpa. Eu não consigo me perdoar. Quem é você para não se perdoar? Quem é você? O Senhor já te perdoou. Ele lançou toda a tua culpa no mar de esquecimento. Ele te perdoou para sempre. E olha, irmãos, diz que esse sacerdote é um sacerdote para sempre. Este é o assunto da próxima oportunidade que nós nos encontrarmos aqui. Vamos falar mais sobre a natureza desse sacerdócio. É um sacerdócio eterno. É um sacerdócio que está eternamente diante de Deus por nós. Então não se deixe esmagar pela culpa. Não se deixe esmagar pelas acusações de Satanás, porque não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Glórias a Ele por isso, irmãos. A Ele seja adoração neste lugar, nessa noite. A Ele seja o louvor neste lugar, porque o pecado foi vencido, a morte foi vencida, o mundo foi vencido, Satanás foi vencido e Ele é o nosso Salvador perfeito. Ele é o nosso sumo sacerdote eterno. A Ele seja o louvor neste lugar, nesta noite. Que Deus nos abençoe.